Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a construção de alguns polígonos. Por isso é importante vocês providenciarem compasso, régua e folha de papel, ok? Logo, o objetivo da aula de hoje será construir um triângulo equilátero e um hexágono regular. Bom, mas antes, vamos lembrar o que é um polígono regular e também verificar se vocês sabem como utilizar o compasso e a régua. O polígono regular é aquele em que todos os lados são iguais, ou seja, equiláteros, e todos os seus ângulos internos são congruentes, ou seja, são iguais, seja eles internos ou externos. Então veja, o triângulo, por exemplo, existem vários tipos de triângulo, mas aqui, para ser um polígono regular, nós estamos falando do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele vai ter todos os lados iguais e cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus, ok? Depois nós temos o quadrado, que é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados. Temos um pentágono, que é um polígono de 5 lados iguais. E o hexágono, que é um polígono de 6 lados iguais, ok? Além disso, então, além de terem as mesmas medidas dos lados, os ângulos internos e externos também terão o mesmo valor. Então, veja aqui o exemplo do quadrado. O quadrado, ó, ele possui 4 ângulos retos, 4 ângulos internos no valor de 90 graus. E tem que ter todos os ladinhos iguais. Caso contrário, ele deixa de ser um quadrado. O triângulo equilátero possui aqui no caso 3 lados iguais. Então aqui nesse exemplo é como se cada ladinho aqui valesse 3 centímetros. Então 3, 3 e 3 e os ângulos internos possuem o mesmo valor. E aqui no hexágono regular, nesse exemplo, todos os ladinhos valem 2 centímetros e cada ângulo interno é igual a 120 graus. Tudo bem? Bom, então nós vamos agora construir, utilizando régua e compasso, um triângulo equilátero, um triângulo com todos os lados iguais. Então, nós podemos construir esse triângulo equilátero sabendo a medida de um dos lados, ok? Porque se um dos lados é igual a 2 centímetros, significa que os outros 2 lados também terão a mesma medida, já que se trata de um triângulo equilátero. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Vocês vão pegar a régua de vocês e vocês vão traçar um segmento de reta igual a esse que vocês estão vendo no slide. Então aqui a professora fez um segmento de reta que vai de A até B. E aí eu medi com a régua os 2 centímetros. Se você quiser fazer com outra medida, por exemplo, uma medida um pouco maior, 3 centímetros, 4 centímetros, também pode, tá? Só guarde bem o valor da medida que você escolheu, porque essa medida você vai utilizar depois para determinar o valor das outras medidas do triângulo. Então a professora vai dar um tempinho agora para você providenciar a sua régua, o compasso, lápis, borracha, papel e em seguida para você traçar aqui uma medida que vai de A até B. Então, de preferência, uma medida de 2 centímetros, que é para a gente fazer junto e para dar certo o nosso trabalho, ok? Então eu já volto.
Vamos lá, pessoal? Então, agora que vocês já traçaram o segmento de reta de vocês, de A até B, no valor de 2 centímetros, qual que é o próximo passo? Você vai pegar o seu compasso e você vai pegar a ponta seca, aquela ponta metálica do compasso, e vai colocar aqui no lá, tá? Depois que você fixar a ponta seca no ponto A, você vai abrir o seu compasso e vai colocar a ponta com grafite no pontinho B, certo? Então veja, você colocou a ponta seca no A, colocou a ponta seca no B, então você vai traçar uma circunferência até a pontinha com grafite chegar no ponto B. Olha lá, você traçou uma circunferência, ok? Todo mundo conseguiu fazer isso? Bom, então o próximo passo agora será: você tem já essa medida no seu compasso, você já tem essa abertura certinha no teu compasso. Então agora você vai pegar a ponta seca do compasso e você vai colocar no ponto B. Isso mesmo, você vai colocar a ponta seca no pontinho B. E a pontinha que tem o grafite, você vai determinar um novo ponto. E esse novo ponto que está aqui, você vai determinar, você vai chamar de ponto C. Tudo bem? Então a professora vai dar um tempinho para vocês conseguirem fazer essa parte da atividade. E na sequência, eu volto para determinarmos o triângulo equilátero. Vamos lá então? Então, agora que vocês já construíram a circunferência de vocês, vejam qual que é o próximo passo. Então, vocês vão agora fazer aqui, ó, ligar os pontinhos A, B e C, tá? Vocês vão traçar esses ladinhos. O lado AB, ele já estava traçado, certo? Agora você vai traçar o lado BC e o lado AC. E se vocês pegarem agora a régua e medir certinho aqui cada um desses ladinhos, vocês vão verificar que todos os lados aqui possuem a mesma medida. E conseguimos então determinar um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com as medidas iguais, certo? Bom, então agora nós vamos construir um outro polígono.
veja, antes da gente construir esse outro polígono, vamos só fazer aqui um resumo do que nós acabamos de fazer aqui para construir o triângulo equilátero. Então, o primeiro passo, nós traçamos ali um segmento AB correspondente à medida de um dos lados do triângulo. Então, para você determinar um triângulo equilátero utilizando régua e compasso, você tem que conhecer previamente o valor da medida desse triângulo equilátero. Se você escolheu a medida 3 centímetros, por exemplo, todos esses ladinhos eles devem ser iguais a 3 centímetros. Se você escolheu 4, então todos os ladinhos devem ser iguais a 4 centímetros, ok? Então, previamente a gente determina esse segmento e traça um segmento de A até B. Em seguida, com o compasso, nós vamos traçar uma circunferência com um raio de mesma medida AB, ok? Então, você lembra o que é o raio? O raio é essa distânciazinha, ó, de A até B, ou seja, de A até qualquer ponto da circunferência. Essa distância tem que ser igual tanto para A, de A até B, quanto de A até C. Então, isso se chama raio, ok? Qual que é o próximo passo, então? Depois que eu tracei essa circunferência com raio de medida AB, o próximo passo é, com a ponta seca desse compasso no ponto B e com a mesma abertura que eu utilizei para fazer o segmento AB, eu vou marcar o ponto C na circunferência. E por último, eu vou traçar as semirretas ligando os pontos A, B e C. E aí, traçando esses 3 pontinhos, eu consigo obter um triângulo de lados iguais, um triângulo equilátero, ok? Bom, então agora nós vamos construir um hexágono regular. Então veja, nós vamos primeiro construir uma circunferência de centro em O. Esse O significa O de origem da circunferência, com raio medindo 2 centímetros. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua e o seu compasso e vai medir uma abertura no seu compasso de 2 centímetros. 2 centímetros. Em seguida, você vai colocar a ponta seca, tá? Em qualquer lugar da sua folha de caderno, tá? E vai traçar, então, uma circunferência. Sabe esse pontinho que você marcou a ponta seca? Esse pontinho você vai colocar aqui um O, que é o ponto origem da sua circunferência. Então a prof vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade, essa parte da atividade, e na sequência eu volto para darmos continuidade na construção do nosso hexágono regular.
Vamos lá, pessoal. Então, agora que vocês já construíram a circunferência, o próximo passo é traçarmos um segmento de reta que vai cortar essa circunferência ao meio, tá? Vai passar pelo ponto de origem. Vocês estão vendo então que essa semi-reta, ela vai coincidir aqui, né? Ela vai ter dois pontos que vão coincidir com a circunferência. Esses pontozinhos, esses pontos aqui, você vai chamar de ponto A e ponto D, ok? Agora, você vai então considerar, tá? Você vai considerar que o centro dessa circunferência, você vai construir uma nova circunferência e vai considerar que o centro dessa nova circunferência vai ser o pontinho A. Então, com o centro e A, você vai descrever uma circunferência de raio AO, certo? Vamos lá? Você vai pegar a ponta seca do seu compasso, vai colocar aqui no ponto A e a ponta com grafite no ponto O de origem. E aí vai traçar uma nova circunferência, tudo bem? E quando você for traçar esta nova circunferência, você vai ter duas novas intersecções, dois novos pontinhos que vão coincidir aqui entre as duas circunferências. Esses pontinhos, ó, você vai chamar de ponto B e de ponto F, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para quem? Para esse pontinho D, certo? Você vai então colocar a ponta seca no ponto D e a ponta com grafite no ponto O, tá? Certo? E vai traçar aqui então uma nova circunferência. Então veja que surgiram duas novas intersecções, tá? Essas duas novas intersecções você vai chamar de ponto C e de ponto E. Então a prof vai dar um tempinho para vocês concluírem esse desenho com calma e na sequência eu volto para terminarmos, para finalizarmos o nosso hexágono regular.
Vamos lá, pessoal? Qual que é o último passo, então, desse exercício? Vocês perceberam que nós determinamos vários pontinhos entre essas circunferências. O próximo passo, então, é fazermos a ligação desses pontos. Então, ó, vou ligar o ponto A com o ponto B, C, D, E e F. E vou fazer isso com o auxílio da régua para que fique bem retinho, bem caprichado, ok? Então, agora nós construímos, nós concluímos aqui a construção do nosso hexágono regular, certo? Então, na aula de hoje, nós vimos como podemos construir utilizando régua e compasso, como podemos construir o triângulo equilátero e um hexágono regular. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e até breve!